Então é importante dizer que agora eu falo para os negros e para as mulheres, nós não temos que estar lutando para estar no mercado, a gente tem que lutar para ter altos cargos nisso. O conceito de ESG, que reúne as políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança, será cada vez mais cobrado das empresas. A letra S, de responsabilidade social, indica os fatores que afetam a sociedade em geral. O fato é que cada vez mais os investidores querem ver as empresas ativamente comprometidas com a superação da desigualdade e da discriminação, garantindo que nenhum grupo social seja excluído do acesso a oportunidades. Nesse episódio do Investidor ESG, nós vamos conversar com Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, plataforma de e-commerce com mais de 40 mil funcionários. Luiza Trajano é formada em Direito e atuou em diversos setores do Magazine Luiza até ocupar o cargo de presidente. Ela também ajudou a fundar e atualmente preside o Grupo Mulheres do Brasil. A associação, criada em 2013 por 40 mulheres vindas de diversos setores da economia, tem como meta principal a conquista de melhorias para o país. Olá, Luiza. Muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Prazer obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada. Prazer. Luiza, você é vista como um ícone, uma referência quando o assunto é responsabilidade social corporativa e levanta as bandeiras do aumento da diversidade, da redução da desigualdade e a proteção à mulher. Num dos programas recentes das Mulheres do Brasil, o programa Pula para 50, tem como objetivo buscar o aumento de mulheres na participação do Congresso Nacional em pelo menos 50%. Na sua opinião, qual é o principal entrave que as mulheres enfrentam na política aqui no Brasil? Bom, eu não acho que é só na política, eu acho que durante um período muito grande, por crenças, por formação, realmente era muito difícil. No entanto, apesar de muita gente se achar ruim comigo, eu sempre fui a favor de cota. Isso até antes de montar o grupo, porque cota para mim é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Então, eu cito um exemplo muito claro. Até 4 anos atrás, as estatísticas mostravam que você tem 7% de mulheres em conselhos de empresa listada na Bolsa. Se você tira as filhas de dono, as neta, isso cai para 3%, 4%. E a estatística mostrava que vai durar 120 anos isso. Agora, num país onde 52% é mulheres, 50% é negros, e a inovação e o atendimento são as duas coisas chaves para qualquer empresa, como é que você não pode ter uma empresa? Eu estou tirando até o lado de ideal, de propósito que eu sempre tive. Como é que... Estou vendo o lado racional. Você não vai ter mulheres sentadas num conselho que ela discute até o carro que vai comprar, o como vai comprar. Então, assim, de repente, é muito importante a gente colocar isso. Eu estou fazendo uma missão de explicar por que nasceu o ISG. Eu estou fazendo na minha visão. Então, assim, de repente, o mercado resolveu, a pandemia, que trouxe tanta coisa triste, resolveu, as pessoas ficaram em casa e começaram a ter a sensibilidade de confrontar consigo mesmo. E o Brasil, que era um país que a gente, super colonizado, com quase 400 anos de escravidão, foi acostumado a não ser protagonista do país. Ou era a China, ou era Portugal. De repente, o pessoal começou a despertar nisso. Então, quem despertou primeiro, e é muito importante a gente dizer para o público, foi o consumidor final, é ele que manda nisso. Ele começou a exigir isso das empresas. E o mercado financeiro, muito rápido, para minha alegria, criou o ISG. Então, assim, é muito importante que veio do mercado para cá, porque eu faço isso há muito tempo e era muito difícil até, porque isso era muito pouco compreensível. Uhum. E você sentiu na pele essa dificuldade como mulher? Porque você já foi convidada para ocupar cargos na política e declinou. Você sentiu na pele essa Agora, falando da mulher na política, né? Na mulher na política, é um dos países que tem 13%, 14% só de mulheres. E a gente está cansado de saber que países que tiveram mulheres em conselhos
em políticas desenvolveram muito melhores práticas. Então, o Grupo Mulheres do Brasil faz 4 anos que nós estamos trabalhando isso. Não é agora. Primeiro a gente trabalhou para que não tivesse, para que os partidos respeitassem a cota e não colocassem desculpa laranja, que nem sabia. Então a gente ficou, hoje, através da tecnologia, da condição. Então tinha umas que não tinha nem voto delas. A gente já tirou até partido. Então, primeiro foi todo um trabalho e tudo muito aberto com os partidos, dizendo que a gente tinha um grupo de políticas públicas e que nós íamos controlar. Depois, a gente trabalhou muito a verba para os partidos, como era que era colocado, e nos unimos aos grupos que faz formação política. E a gente se uniu. E agora, nós lançamos esse ano, mas vai durar 4 anos, a gente vai estar fazendo o Pula para 50. E a gente quer 50% de mulheres em cargos, senadoras, deputada federal, deputada estadual, vereadoras, porque a gente sabe que é isso que destina o país. E nós vamos conseguir, porque a gente fez todo um trabalho onde qualquer mulher de qualquer partido pode se inscrever no Pula para 50. Agora muitas já escreveram que vai querer ser candidata, ou que já são mulheres candidatas. Só que nós temos um pacto com elas de respeitar 5 coisas. O direito à liberdade, o direito à saúde para todos, a educação para todos, porque também não adianta você mudar e ela não ter um compromisso com ninguém. Independente do partido, nós queremos que ela tenha educação para todos, saúde para todos, que elas respeitem a democracia, a liberdade de imprensa. É só isso, e elas assinam e são acompanhadas. No final das contas, que elas respeitem os pilares ESG, né? Do ESG, que hoje é tão pedido pelo mercado financeiro e passou a ter valor, né? Sim, é verdade. Luísa, entre os diversos temas abordados nos comitês de diversidade do Magazine Luiza, a equidade de gênero é um dos que tem mais destaque, porque combate a violência contra as mulheres. Inclusive, né, tem alguns números que mostram que já foram recebidas mais de 800 denúncias no canal interno e que também foi criado um fundo para apoiar essa causa no valor de 2,6 milhões de reais. Qual que é o impacto no dia a dia dos funcionários e também dos clientes do Magazine Luiza? Bom, Giovanni, primeiro foi lançado muito para os funcionários, para as funcionárias, né? Porque a gente perdeu uma funcionária 5 anos atrás, que tinha num shopping de Campinas, de alto nível, com 17 anos de carreira, com 35 anos, foi morta pelo companheiro, com o filho dormindo no quarto canivetada. Então, assim, e eu já mexia com isso no Mulheres do Brasil, mas você sempre acha que isso está muito longe de você, até você deparar com uma situação dessa. E aí, no outro dia, a gente já começou, eu sou muito de fazer para depois estruturar, já comecei a gravar uma fita e já criei uma linha, e nós nos juntamos, homens e mulheres se juntaram, e a gente abriu um Disque Denúncia, mas não parou só nisso. A gente reuniu num comitê todas as empresas que já estavam trabalhando com isso, todas as empresas que já faziam, promotores, juízas, pessoas que já trabalhavam, que acreditavam, porque ninguém falava nessa causa 5 anos atrás. E esse comitê teve 3 objetivos claros. Um é furar a nuvem, é fazer com que toda a imprensa falasse sobre isso. Outra é orientar para que as empresas pudessem ter essa linha, porque quando você gasta pouco, você usa as próprias linhas do governo, mas o próprio companheiro fica. E terceiro é políticas públicas. Então a gente se juntou e conseguimos muita coisa. Hoje você não vê nenhum órgão que não fale nisso. Na pandemia eu dei 600 lives para micro e pequena empresa. E eu entrei, desde eu fui para o Roda Viva, fui para outros programas, mas eu também entrei no interior das rádios de Rondônia, de Acre, para não ficar, como eu dei também. É impressionante como todo mundo falava da violência. Agora, é muito claro eu dizer uma coisa, Mulheres do Brasil hoje está no mundo inteiro. Nós temos 20 causas, é a única que é global. E você citou as suas gravações, né, com o Pequeno Empreendedor. Um dos programas divulgados no relatório do Magazine Luiza é o programa de inclusão digital e de capacitação e desenvolvimento do empreendedorismo, que inclusive inclui algumas ações de educação financeira. Na sua opinião, o que falta para o mercado de varejo adotar de vez os princípios ESG? Eu acho que começou agora, porque enquanto o mercado financeiro, não tem ilusão, não. Eu falo que eu agradeço muito o mercado financeiro. Enquanto ele não entrou, Ana, você não começou agora. Eu vivia falando disso, que eu sou de propósito, em 2011, quando a gente entrou
na bolsa que fazia roadshow e eu passava falando, não com a palavra ISG, mas de propósito, de equipe, do social. E eu saía de lá e eu falava para o pessoal, eles até me escutam, né? Eu não sou tão ruim de comunicação, e chamo Luísa, né? Que tem o nome da empresa. E que por acaso não foi de mim, mas eu tenho o nome da empresa. Mas falei, não vai dar R$1 mais, um EBITDA mais, nada. Isso em 2011. Agora, eu sou convidada pela Bolsa, por investidor, para falar sobre isso. Então, assim, você está entendendo a diferença? Quer dizer, antigamente eu falava porque eu era teimosa e eu não queria levar esse coisa. Eu queria fazer. Saía de lá e falava para o nosso CFO, não vai dar um cruzeiro a mais, R$1 a mais, $1 a mais, nada a mais, um EBITDA a mais, mas eu vou continuar falando. De repente, a Bolsa, ela passa um questionário, se você tem mulher, se você tem negro. Então, é importante a gente entender que nós mudamos de ciclo, porque senão a gente fica brigando no mesmo ciclo. Teve uma transformação, uma evolução. Uma evolução, e o ESG deu um salto que veio por causa da pandemia. E é muito interessante porque eu abro minhas redes sociais para reclamação. Há muitos anos, porque é a forma que eu encontrei de não virar uma sala de vidro, 1.500 lojas, você perde aquela coisa que eu tive a vida toda contato. E o pessoal reclamava assim, olha, eu te admiro, alguns falavam que eu era partidária, que eu já sou acostumada, eu nunca me filiei a partido, mas eu te admiro, mas você cresceu, meu produto não chegou, você se perdeu. Eu tenho uma equipe, eu me cuido muito disso, como fosse uma loja só. E, de repente, pós-pandemia, eu comecei a escutar que, olha, você cresceu, vocês se perderam, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque vocês estão ajudando o Brasil, vocês estão fazendo coisas que eu nunca pensei que eu fosse escutar. E aí logo veio o ISG. Vocês estão entendendo que uma coisa tem muito a ver, quer dizer, no meu modo de falar, tem muito a ver uma coisa com outra. Sem dúvida, é essa percepção do consumidor que ele quer algo com propósito. E o financeiro é muito rápido. Em capturar isso, É. né? Sim. A escritora e ativista americana Angela Davis, ela fala que não basta a pessoa não ser racista, ela tem que ser antirracista. E o Magazine Luiza criou um programa de trainee voltado exclusivamente para profissionais negros. Já está na sua segunda edição, porque teve absorveu 100%, né, dos participantes. E eu acho que o desafio aqui é entender como outras empresas, né, do Brasil podem participar e o que falta. Por que ainda... o que falta para despertar outras empresas do mercado para esse tema? Eu vou te falar também, eu falo que a pandemia deixou marcas tão tristes dentro da gente que só daqui 70 anos nós vamos entender. Agora o elevador estava cheio, eu falei, ainda bem. Né? Eu vejo o trânsito, eu falo, ainda bem. Porque a gente viveu 2 anos, quase 2 anos, terrível, né? Aí, então, assim, mas uma das coisas que despertou muito foi a igualdade racial. Eu acho que teve aquela filmagem, né, do americano que ajudou muito. Então, eu te digo constantemente, o Magazine Luiza lançou, porque a gente sempre buscava, não aparecia, porque eles não se sentem pertencentes. Vocês sabem que a gente levou 1 semana de paulada no Twitter, 72 horas de muito sérios, né, quando a gente lançou o programa. E o Frederico, que é o CEO da empresa, até foi para o jornal e falou, gente, eu estou querendo mudar a minha empresa, não precisa brigar comigo. Quem não quiser, não briga, não faz. Mas hoje eu te respondo, o mundo inteiro seguiu. Se não é trainee, a gente está dando suporte para muita gente, empresas fora do Brasil e para muitas empresas do Brasil. O que aumentou de procura de negros pós-pandemia e pós essa atitude do mercado, eu nunca... Mercado financeiro que vocês fazem parte, executivos pararam, que tem reuniões internacionais, o dia todo para trabalhar como é que poderia trazer mais negros para cá. Então é importante dizer que agora eu falo para os negros e para as mulheres, nós não temos que estar lutando para estar no mercado, a gente tem que lutar para ter altos cargos nisso. É diferente, porque se você lutar pela mesma coisa, você está repetindo um processo que você já venceu. O negro foi muito difícil. O programa de trainee tem um documentário no YouTube que chama Legado, que eles 1 ano depois eles fizeram. É 20 minutos, mas eu simplifiquei em 3 e estou passando em todo lugar, porque lá mostra direitinho que não é mimimi.
que é muito sofrido para eles, além de tudo, ter que vencer uma cor. Então, assim, mostra direitinho. Eles que fizeram depois de um ano, e eu não tenho quem não se emociona com quem. Eu convido vocês a entrar no YouTube, do Magalu, chama Legado. Demora um pouco mais, mas a gente também está colocando o resumo lá. É muito sério, é a avó falando, sabe, chorando, é a família, porque estava na pandemia. E aí depois a gente repetiu e não sofremos tanto. E falando de antirracismo, eu me descobri achando que eu não era racista há uns 5 anos atrás, quando eu descobri que na minha casa eu não tinha, no aniversário, nenhuma amiga negra para valer. Então, a Mulheres do Brasil trabalhou muito isso, da gente trazer para o nosso meio, e hoje a gente frequenta naturalmente. Falei, puta, eu sou, mas não estou fazendo nada para isso que você começou falando. Exato. E você comentou de alto cargo, de minorias, né? Você faz parte de uma minoria de mulheres que ocupam uma alta liderança, uma das poucas mulheres a ocupar um cargo de presidente do Conselho de Administração de uma empresa de capital aberto. O que você pode deixar de aprendizado nessa trajetória, compartilhar com a gente seus aprendizados dessa trajetória e que conselhos você pode deixar às mulheres que estão nos escutando para inspirá-las nas suas carreiras? Assim, primeiro eu vim do interior, foi mais difícil ainda, eu falo porta, portão, e eu fiz questão de não perder a minha essência, e nem a minha essência feminina. Eu sou super feminina para administrar. Aí tô intuindo, tô sentindo, não tô sabendo, sabe? E eu falo, isso é coisa feminina. Então, assim, primeiro eu acho que isso me ajudou muito. Eu continuar com a minha essência e não abrir mão do meu feminino. Porque eu acredito na força masculina com a feminina. Mas eu digo para os meus... Tem lugar que eu sou só eu de mulher. O Instituto do Varejo, só eu de mulher no conselho. Há muitos anos eu ajudei a montar. Então, o que eu tenho a dizer para as mulheres, o que eu mais escuto é assim, estou me preparando para ser do conselho. Eu não vi homem falar isso. O homem vai lá e faz. Se você não for boa, você sai, sabe? Outra coisa, você fala, nossa, como você está bonita. Esses dias as minhas amigas a gente estava muito, eu fui ganhar um prêmio em Miami, elas foram juntas e a gente ficou 5 no mesmo apartamento, cada um no... Eu saí, nossa, como você está bem, bonita. Eu falei, obrigado. Porque você costuma falar, nossa, antigo, comprei baratinho, comprei... Sabe, não aceita o elogio. Não aceita, você está sucesso. Então, assim, primeiro, é dizer que você nasceu, mulher hoje está na crista da onda, é muito bom ser mulher, mas é muito bom também respeitar o masculino. Então, assim, eu lido muito bem com isso, porque, assim, vai ver, eu estou num evento, numa reunião de homens, e que eu dou uma ideia, e eles me fazem a ideia muito boa, na hora de elogiar, só elogio os homens. Eu falo, opa, estou aqui, por favor, me elogia também, com licença. Então eu levo de uma forma, eu não levo para casa, mas eu também não bato de frente, porque eu sei que eles também levaram, mas também não deixo de dizer. Se posiciona. De me posicionar a favor disso. Você se posicionar a favor. Então, assim, tem uma forma mais amena de fazer, porque foram vivendo muito, foi muito recheio de machismo dentro da cabeça, né? Entenda isso. E também faça a sua filha e os seus filhos entenderem que o lado masculino e feminino são diferentes, né? Eu tive a felicidade de ter filhos e filhas. Netas eu tenho 2 e 4 netos. Mas filho eu tive 2 filhas e um filho, né? Neta que é a melhor coisa do mundo, né? Mas neto você não tem que educar, né? Mas filho você tem. Falar um pouquinho sobre o pilar ambiental. Acho que a gente pode destacar, tem várias ações, mas acho que a de coleta, né, de eletrônicos, que já tem 500 pontos espalhados pelo Brasil, acho que é um dos exemplos, né, das ações de sustentabilidade. Então, eu queria entender que outras ações atuais são destaque. Ana, eu acho assim que o que mais nós vamos precisar desenvolver no Brasil e no varejo é o ambiental. Sim. Porque só coletar não resolve. Então, assim, eu sinto que nós temos muita coisa para fazer. Eu fico com vergonha ainda do lixo que sai da minha casa, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem um trabalho pela frente muito grande ainda. Tanto o Magalu como as pessoas, como os brasileiros para isso, né? Então, assim, o Magazine faz isso, coleta, se une, a gente preocupa, mas eu sinto que do ISG é o que mais a gente tem que estar atento, é isso. É uma cultura muito forte. A gente tem também nisso, há muito tempo a gente não aceita terceirizado contratar menor,
a gente não aceita nenhum tipo de trabalho escravo, que tudo isso faz parte disso. Então, assim, mas é uma coisa ainda muito longa. Você sabe que há 15 anos atrás, em Franca, eu lancei uma ONG que eu tenho lá, um trabalho de coleta de coleta de lixo reciclado. Junto com as professoras, a gente saiu de 1 tonelada para 12. O duro é você conseguir que o governo seguinte mantenha a coleta, porque você depende muito do Estado para fazer coletas, apesar que tem muita empresa. Então, assim, tem que ser um programa muito grande. Não um programa grande, que eu gosto de fazer o pequeno. Não, né? Mas tem que ser uma ideia muito grande. Por exemplo, agora eu botei na cabeça que daqui 4 anos a 5, a gente não vai querer nenhuma morte de mulheres mais no mundo, não é só no Brasil. Aí eu já tive com a graça do Mandela, já tive... Então agora o Grupo Mulheres está articulando para fazer isso. Então, o que eu quero dizer, assim, a gente tem que ter uma coisa de grande. Daqui 3 anos o Brasil não terá mais lixo a não ser reciclado. Então vamos fazer todo um processo. Então a gente tem que pensar grandes para que a gente possa conseguir fazer, né? Então a gente quer ter poluição zero. Tem que fazer essas metas juntos, governo, população e um trabalho educacional. Eu ainda acho que é uma área que nós temos que trabalhar muito, muito. Eu vejo assim, eu tenho filha que mora em Portugal, genro português, tenho casa lá, eu vejo a preocupação até de comprar o que comprar para não jogar, de levar sacola, é uma preocupação muito genuína. E como que essa responsabilidade também de sustentabilidade contribui para a imagem do Magazine Luiza? Eu não sei se ela contribui tanto para a imagem como as outras coisas, mas ela contribui para a sustentabilidade da empresa. Você não tem ar, você não respira, então, assim, eu acho que você não tem só que contribuir com aquilo que te dá resultado a curto prazo. É um resultado a longo prazo. Quando você ajuda uma micro e pequena empresa, é que mais gera dinheiro, mais gera emprego no Brasil. 85% dos empregos, formais ou não, vem da micro e pequena empresa, e 55% da outra. Quando aquilo que você falou, vamos dar para muitos o que é privilégio de poucos, eu também estou ajudando a empresa, porque à medida que eu estou gerando mais emprego, da onde que sai um dinheiro, da onde que sai um investimento num país que não tem dinheiro? É do emprego, da renda. Sim. É da renda. Então, assim, você tem que pensar no país como um suporte para os seus filhos, para os seus netos, para tudo mais. Então, eu nem acho que isso, ainda o brasileiro, como eu acho que um programa de negro vai ter aqueles que são contra, mas vai ter a maioria que são a favor. Como de violência para a mulher, a gente não fez por isso, mas hoje ajudou muito as mulheres. As mulheres têm muito orgulho de estar na companhia. Traz uma... Vocês não sabem, quem mais nos ajudou a denunciar, não é denunciar, é alertar, porque a gente não quer denunciar o homem, a gente quer salvar a mulher. Foi os próprios homens. Eu tenho uma fita aí que fala, eles veem que chega roxo na empresa, eles avisam, se ela não quer falar, eles pedem para o departamento de psicólogo ligar, para apoiar, para não deixar... Teve mulheres que nós já tivemos que tirar de madrugada, senão ela ia morrer naquela noite. É muito mais sério do que vocês podem pensar. E é tudo uma visão de longo prazo, né, Luiza? Conta pra gente agora, pra gente encerrar a entrevista, por que o investidor deve comprar ações do Magazine Luiza? Por vários motivos. Eu sou vendedora. Primeiro que o Magazine é um multicanal nacional muito forte. Então, hoje a gente nasceu físico, a gente conseguiu continuar com lojas físicas, que a gente vê que todo mundo hoje valoriza a loja física, e a gente digitalizou loja física, digitalizamos todos. Nós temos hoje todos os programas e temos hoje 200 mil marketplace sellers que nós estamos trabalhando, que inclusive pela primeira vez eu sou garota propaganda, porque eu tenho muita ligação, então a gente sai com caravana e é muito bonito, porque os nossos vendedores de loja, eles saem vendendo para o vizinho para ser nosso seller. A loja de móveis, de coisa. Então, assim, de primeiro eles coisas só para eles, agora eles vendem. Então, nós somos um multicanal genuíno. Nós compramos umas 8 empresas para facilitar a logística e somos uma empresa que não aceitamos sellers que faz qualquer tipo contra o ISG, contra pirataria, qualquer outra coisa. A gente não deixa, mesmo que isso dê dinheiro, porque a gente luta pela sustentabilidade da empresa.
Então, é uma empresa que saiu na frente fisicamente. É difícil uma empresa no mundo que era físico e conseguiu transformar em digital. Muito respeito a todas as outras que nasceram no digital, mas você vê que elas estão entrando no mundo físico agora também, comprando rede. Foi aonde começaram a olhar o Magazine diferente. Virou digital, né? É, física. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer e uma honra Obrigada aqui. Também, obrigada à equipe. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la e muito sucesso, como sempre. Obrigada. Comprem no Magazine Luiza, tá? Como vimos ao longo da nossa conversa, cada vez mais a sociedade busca empresas ativamente comprometidas com a superação da desigualdade e da discriminação. E você? Na hora de montar sua carteira, busca ações de empresas que estejam ligadas ao cumprimento de metas ESG? Escreve e conta pra gente. Nos vemos no próximo Investidor ESG. Um abraço e até lá!